Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gov Talks. Eu sou Larissa Tavares, host deste programa, e dessa vez vamos debater uma temática muito importante para todos os gestores públicos: a educação. Para a gravação deste programa de hoje, convidei duas mulheres especialistas em educação para estarem aqui conosco. A professora e pesquisadora do INSPER, Laura Abreu, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada. E também a servidora pública do município de Vargem Grande do Sul, Elisângela Linhares. Seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Obrigada da oportunidade também. É um prazer ter vocês aqui. Bom, você pode acompanhar esse e vários outros programas sobre gestão pública e tecnologia no nosso portal do GovTalks. Lá você também tem acesso a materiais exclusivos sobre gestão pública, serviços públicos digitais, governo digital e várias outras pautas importantes para você, gestor público, que quer alavancar os resultados do seu município. Como dados e tecnologia podem revolucionar a gestão pública? Convidei Laura Abreu, professora e pesquisadora do INSPER, para debater conosco esse tema tão importante. Laura, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e da sua experiência profissional até chegar hoje aí nessa área acadêmica da educação pública. Obrigada. Bom, eu sou formada em administração pública, então falar sobre política pública, pensar gestão pública sempre esteve ali na minha base, na minha trajetória profissional. Atuei durante 7 anos no terceiro setor, pensando principalmente em programas de superação da pobreza, e a educação não tinha como não ser discutida, né? Quando a gente vai falar sobre superação da pobreza, a gente tem que passar e refletir como melhorar a qualidade da nossa educação, né? O direito à educação, ele é um direito, tá na nossa Constituição, ele é um direito social, a gente precisa garantir que todos tenham acesso a ele. E quando a gente fala de pobreza, não tem a educação, ela vira um meio, né, para a mobilidade social, ela vira um meio para você poder acessar outras oportunidades. Durante o meu mestrado, eu fiz mestrado em políticas públicas no INSPER também, e fiquei por lá, né, então eu acabei me apaixonando pela carreira acadêmica, e desde o mestrado eu me envolvi em muitas pesquisas dentro da temática da educação pública. Então, a minha pesquisa de entrada foi sobre gestão educacional, como que a gente mede a qualidade da gestão nas redes, né? Então, qual que é um indicador de qualidade? Quais são as práticas de gestão que precisam ser identificadas para a gente poder melhorar e introduzir novas práticas? E aí, depois disso, eu fui pesquisar educação integral, educação técnica. Então, desde o mestrado eu não saí mais da educação, aí todo mundo me avisou, falou assim: "Quando você entrar na educação é apaixonante, não tem como sair desse tema". Mas, enfim, eu não me vejo tanto como uma acadêmica, apesar de trabalhar no INSPER, que é uma universidade, mas eu me vejo como um papel de tentar facilitar o conhecimento que a gente já tem disponível no mundo, para conseguir aplicar isso na gestão pública, tornar isso disponível para os gestores públicos, para que eles usem isso no dia a dia deles, né. Então, enfim, tentar fazer essa ponte do que a academia produz para o que a gestão pública precisa. Nossa, com certeza. Você mencionou, né, que a área de educação é uma área apaixonante e eu acho que a educação ela é a base para tudo, né? Então, quando você falou aí da sua trajetória em relação a políticas sociais, socioeconômicas, é claro que isso, inevitavelmente, essa cadeia ela vai acabar passando muito por política pública e educacional, né, Laura? Claro. E eu queria fazer só um adendo aqui para falar um pouquinho de contexto e inclusive agradecer aqui publicamente o INSPER, né, eu acabei participando do Programa Avançado de Gestão Pública, que é hoje onde a Laura ministra lá algumas disciplinas, né, Laura? E acabei fazendo meu MBA também lá no INSPER, então deixar aqui publicamente meu agradecimento a essa escola que já trouxe para nós duas professoras para participarem aqui conosco, né? E com certeza acho que é uma parceria que tende a avançar pela troca que é tão interessante entre a academia e os servidores públicos que estão lá na base. E aí eu vou aproveitar para já apresentar aqui a Elisângela, que é servidora lá em Vargem Grande do Sul. Seja mais uma vez bem-vinda aqui. Ela tem uma história muito legal para contar sobre um projeto de implementação de tecnologia que mudou e transformou a vida dos servidores e dos professores lá no município. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, Elisângela, por favor. Obrigada mais uma vez, Larissa. E a trajetória lá para implementar, né, começou com a implementação do sistema Soner, né, aí que implanta essa parte digital.
E aí, aos pouquinhos, eu fui me engajando no projeto, né, era só para montar reuniões, e aí, de repente, eu tô aqui, né, explicando pelo sistema o tanto que eu consegui aprender, né, com o treinamento da Soner, com os especialistas de vocês que têm muita paciência em explicar, e essa paciência que tiveram comigo, eu procuro ter com as pessoas para ajudar, né. Então eu comecei lá como auxiliar administrativo, né, em Vargem, em 2019. Aí, recentemente, eu consegui agora passar para assistente administrativo por um novo concurso e continuo lá ajudando o máximo que eu posso, né. E nessa parte da implementação, a gente vê que foi um pouco difícil no começo, né, porque antes era tudo em papel, era tudo mais feito, assim, mais demorado, né. E agora não, agora a gente consegue colocar tudo no digital, hoje em dia até aplicativo tem para fazer chamada, né. Coisa que antes tinha que mandar imprimir na gráfica, tinha que ter aquele diário de classe físico, né, então era uma coisa que demandava mais tempo. Hoje, se precisa fazer alguma chamada, algum aluno que precisa fazer transferência, alguma coisa assim, já verifica a chamada ali se está tudo ok, o professor faz e os secretários já conseguem, fazer a documentação que precisa, então tem sido muito bom também. A Elisângela, pessoal, foi peça fundamental na implementação desse projeto, ela que liderou a implementação do projeto de tecnologia lá no município, e ela já contou um pouquinho aqui pra gente dos resultados que foram obtidos com esse projeto, que antes, né, eu até pedi para ela, conta pra gente um pouquinho esse antes e depois, como que foi, que antes, como vocês puderam ver, muitos dos processos eram feitos manualmente, e com a implantação do sistema a gente teve uma melhoria bastante significativa. Mas antes da gente entrar mais a fundo, que eu quero contar para o pessoal tudo sobre lista de espera, aprofundado diário online, ela vai contar toda essa parte para a gente. Eu queria trazer um pouco mais esse debate sobre dados e tecnologia, porque a pesquisa que a Laura se propõe a fazer, inclusive a gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores hoje, né, Laura? Ela envolve muito isso. Então eu queria voltar a pergunta para ela e perguntar, Laura, como que você vê o uso de dados e tecnologia hoje na elaboração de políticas públicas mais eficientes para a educação? Perfeito. Bom, no INSPER a gente está muito pautado pela evidência, né, então sempre usar a evidência para justamente formular melhores soluções ou aprimorar as soluções que a gente já tem ali à disposição. E isso começa desde a etapa de identificação do problema público, né, então qual que é o problema que a gente quer resolver com essa solução aqui, com essa política pública, né, como que esse problema ele está distribuído no nosso país ou no nosso território, né, então a gente pode usar, por exemplo, ferramentas de georreferenciamento, para você identificar, então, quais são os bairros onde está concentrado esse problema, quais são os perfis de famílias que estão mais afetados, os perfis de crianças, de jovens que estão mais afetados, às vezes, por uma lista de espera, né, fazendo o gancho com o que a Elisa já está falando, né, de conseguir acessar uma vaga na creche, uma vaga no ensino. Então, desde a identificação do problema até o momento que a gente vai selecionar qual é a alternativa de política que vai ser de fato implementada, né? A gente tem que fazer uma escolha, o nosso orçamento público ele é limitado. Então a gente tem que tentar tomar essa decisão de qual que é a política que vai ser implementada, que vai ser mais acertada para aquele contexto que a gente está. Então os dados, nesse sentido, ajudam muito, né? A gente lá no INSPER tem uma iniciativa em que a gente desenvolveu, por exemplo, um simulador para simular o impacto de uma política de transferência de renda para jovens no ensino médio, que tem o objetivo de reduzir a evasão escolar durante o ensino médio. E o que esse simulador faz, né? Então, a gente fez um para cada estado do Brasil, considerando que cada estado tem a sua problemática da evasão de uma forma diferente, né? Tem questões diferentes relacionadas a isso, e tem um orçamento público também de magnitude diferente disponível para um programa como esse. Então, no simulador, o Estado ele pode colocar qual que é o valor da bolsa que eu tenho, que eu conseguiria oferecer para um jovem no ensino médio. Qual que é o perfil de jovem que eu quero selecionar? Então, eu tenho uma linha de pobreza que eu posso definir, por exemplo, R$ 218 per capita, ou não, eu quero uma bolsa universal para todos os jovens que estão matriculados. Então, o simulador, o gestor ele pode usar essa ferramenta que a gente, por exemplo, desenvolveu no INSPER, e aí você imputando esses dados, alterando esses parâmetros sobre o desenho de uma alternativa, ele já vai simular qual que é o impacto esperado que esse programa pode ter ou não na evasão da sua rede, né? Então, essa é uma ferramenta que dá a disponibilidade para você escolher qual que é o melhor desenho
para eu implementar aqui nesse meu contexto e para eu conseguir ter uma política mais eficaz, né? Então, essa é uma das alternativas que a gente tenta contribuir também com a pesquisa lá no INSPER. Bem interessante, inclusive, assim, uma próxima pergunta que eu já ia te fazer, mas que até na sua própria fala você já conseguiu responder, né? Que tipo de dados precedem uma evasão escolar? Então a gente acaba vendo aí os dados socioeconômicos. Nesse programa em particular, vocês estão tratando aí de uma questão de um programa de renda, né? E aí é interessante, eu já queria também trazer o debate, né, junto com a Elisângela. A gente acabou conversando também ali um pouquinho nos bastidores sobre a realidade lá em Vargem Grande do Sul, né, que é um município pequeno, né, Elisângela? Conta pra gente como que vocês lá na Secretaria Municipal de Educação veem essa questão da evasão escolar e qual que é a realidade hoje lá no município? Então, lá, o município de Vargem Grande do Sul, ele lida muito com a safra, né? Tem muito produto agrícola e vem muita gente de fora, de outros estados, para poder trabalhar nessa época, que é uma época que precisa muito de gente para trabalhar lá. E eles vêm com a família, vêm com criança e criança em idade escolar. Aí acontece que eles ficam um tempo nessa época da safra e quando a safra acaba, eles vão embora. E aí a gente precisa fazer uma busca ativa, né, porque a gente precisa saber o que é evasão escolar e o que é só uma mudança de, né, para voltar para o seu estado. Então a gente faz essa busca ativa, os nossos secretários, os diretores fazem essa busca para saber realmente se eles voltaram para o estado deles, tudo, né. E assim, a dificuldade que a gente vê é que, como aqui no estado de São Paulo, a gente só tem integração com a sede, né, que foi igual a gente já conversou em outra vez, né, numa outra reunião que a gente já teve online, que o que foi o fator decisivo para ter o sistema, né, da Soner foi isso, né, ter essa integração com a sede, para não ter retrabalho de secretário, né, para o secretário não ter que fazer em 2 vezes o mesmo serviço. E aí a gente vê que se tivesse uma integração dessa no Brasil inteiro, né, a Secretaria Escolar Digital, que a gente chama sede, né, porque já costuma no dia a dia falar assim, ela tem só no estado de São Paulo. Então, quando o aluno muda de São Paulo para São Paulo mesmo, uma cidade aqui no nosso estado, a gente já sabe onde ele está matriculado. Então, é mais tranquilo, a gente faz a busca ativa, assim, mais preocupado quando não está mudou no estado de São Paulo e não está matriculado. Aí a gente tem certeza que está fora da escola. Agora, em outro local do Brasil, não tem como a gente saber, porque não é integrado ainda a matrícula em tempo real no Brasil inteiro. Aí a gente não consegue saber se está realmente matriculado ou não. Aí a gente faz essa busca ativa para ajudar a saber, para combater a evasão escolar onde quer que o aluno esteja, né. E é uma dificuldade, né? Porque a gente tem esses programas estaduais hoje que integram os dados municipais com os dados do estado, né? Como a Elisângela comentou, mas falta ainda um programa federal. Aliás, faltava um programa federal. E eu descobri hoje aqui com a Laura, existe um programa do governo federal para a integração desses dados, Laura. Existe um primeiro esforço, né? Então, esse ano o governo federal lançou o PED Meia, que é um programa de transferência de renda similar ao que eu estava contando, que a gente simula o impacto, né? Que busca reduzir a evasão no ensino médio. E aí, como condicionalidade para o jovem receber ou não essa bolsa, né? Essa transferência, ele tem que ter uma frequência acima do que é permitido para aprovação. Então, é acima dos 70%, 80%, né? Se eu não me engano. E aí, para controlar isso, a bolsa é mensal. Então, para controlar isso, os dados têm que estar em tempo real para o Brasil inteiro disponíveis para o governo federal poder conceder ou não essa bolsa para o jovem. E aí, o governo federal, nesse esforço, teve que criar um sistema integrado de monitoramento para todos os estados conseguirem colocar os seus dados da forma que eles possam monitorar mês a mês e o jovem não ter nenhum tipo de atraso, que não seja também prejudicado no recebimento dessa bolsa. Mas esse programa ele é voltado hoje só para o ensino médio. Eu ia até comentar isso, né? Porque aqui a gente está falando de ensino até o fundamental, né, Elisângela? Mas Então hoje ele é só para o ensino médio, mas existe uma discussão de ampliá-lo ou não, e também de talvez criar um sistema único na educação, né? Assim como a gente tem um sistema único da assistência social, em que a gente usa o cadastro único como um sistema que todas as prefeituras, né, todos os governos alimentam no nível da família. Então, uma mesma família a gente consegue saber a movimentação dela pelo país, pelo nosso território, e também o Sistema Único de Saúde, a gente também tem esse tipo de integração já e controle. Já na educação a gente ainda não tem, mas com esse primeiro esforço dá uma esperança de que talvez isso caminhe de uma forma mais fácil. É uma primeira experiência, né? Acho que tanto o governo federal quanto os próprios estados
vão ter que aprender a usar esse sistema, então toda a experiência que vocês estiverem implementando na prefeitura, isso está acontecendo a nível nacional agora, e quem sabe com esses aprendizados para expandir ainda mais, fique mais fácil, né, fique mais rápido. Com certeza, acho que é um grande desafio essa integração. É claro que aqui hoje é importante também esclarecer para a audiência, né? A gente está falando, a gente traz muito aqui o debate no âmbito municipal, né, das cidades. Então, a Elisângela hoje trazendo uma realidade, município do interior de São Paulo, mas ao mesmo tempo é muito rico trazer também a academia, né, a Laura como representante, observando as tendências que o próprio governo federal tem instituído no âmbito estadual e no âmbito federal, que inevitavelmente vão acabar influenciando as decisões e as políticas públicas municipais, né, Elisângela? E aí eu queria voltar aqui com a Elisângela para a gente falar um pouquinho mais e nos aprofundarmos nesse case de um município do interior de São Paulo que, através do Sistema Soner, está revolucionando os seus processos. Vamos entender, então, Elisângela, quais foram os principais processos que foram modificados e os resultados com a implementação desse projeto? Então, um dos primeiros resultados que foram muito bons, né? Foi igual eu já comentei, que foi o diário online, né? Que hoje em dia o professor baixa um aplicativo, que é o aplicativo da Soner, aí tem o login, a senha dele, e ele vai lá e lança a falta, consegue também no web, né, no computador que é fornecido pela prefeitura, ou se ele preferir na casa dele também, lançar nota, né? Então ele consegue fazer bastante lançamento hoje sem depender de algo escrito, algo manual, né? Uma prancheta, que às vezes era utilizada anteriormente, às vezes ele Diário tinha que de fazer e classe. depois tinha que lançar em outro sistema, Anotar em né? algum lugar, né? Entendi. Alguma anotação que eles já eram acostumados a fazer, hoje dá para fazer direto no sistema, né? Então, outra iniciativa que foi muito boa também foi quando vai ter conselho de classe, né? Que consegue também fazer pelo sistema, não se usa mais pendrive, Word, né? Já consegue puxar tudo que foi lançado durante o bimestre nesse dia do conselho de classe. Então, facilitou bastante também isso. Outra coisa muito interessante, que no meu caso, como eu lido mais com creche, né? Porque eu comecei como secretária de creche, estou ajudando as creches até hoje, além de ajudar a implementar o sistema, né? E ajudando também os secretários, né? Quem precisar de ajuda, eu estou procurando ajudar, né? O máximo que eu posso, né? E aí, o que que eu vi? Que a implementação da lista de espera online, diretamente no portal do cidadão, né? Que já coloca no sistema. E ali, do sistema, já vai direto para o site da prefeitura. Antigamente, não, era feito no Google Docs, também era colocado no site da prefeitura, só que era feito manual. As assessoras da creche me mandavam as informações e eu tinha que repassar isso no Google Drive, e isso aparecia para o cidadão, né? Sem ele editar, mas ele conseguia visualizar. Hoje em dia, não. Esse processo que você fazia manualmente demorava muito. Demorava. Semanas. Isso, porque eu tinha que esperar o e-mail delas, né, porque essa planilha elas tinham lá com elas que atendem o público, né, e aí acontecia de eu ter que esperar, e a gente sabe que é muito corrido a vida escolar, né, então não tem como o funcionário estar exatamente no mesmo horário, na mesma hora, fazendo tudo igual, né. A demanda é diferente em cada bairro. Então eu tinha que esperar, e quando elas conseguiam mandar durante o dia, eu tinha que tirar um tempo fazer, outro tempo fazer. E quando acontecia de eu deixar tudo para fazer num horário só, era a manhã inteira fazendo, né. E então levava um bom tempo. Hoje, o que me ajudou, que eu não preciso nem fazer esse serviço mais, né, porque elas recepcionam as informações lá na própria creche, elas mesmas com o login delas conseguem lançar no sistema, e em tempo real já aparece para mim. Então, se a gente precisa fazer alguma listagem para informar alguém, um vereador ou o Tribunal de Contas, já sai na hora, do jeito que está hoje. Então, isso foi muito bom. Inclusive, semana passada, eu estava atendendo numa creche e eu consigo, como eu participo da implementação e eu fazendo a parte de usuário também, eu atendi uma mãe que a criança, né, já tinha acabado de completar a idade para entrar na lista de espera. E aí eu falei para ela que ela podia consultar no site, fiz o cadastro ali e mostrei para ela no site da prefeitura. Ela: "Olha, o nome já está aí, que legal". E ela achou bem interessante, ela vê a tecnologia funcionando com uma necessidade dela, que ela foi lá procurar para poder procurar a vaga para o ano que vem. Olha isso, já o impacto na mãe, né? Que, em última instância, o que a gente busca trazer aqui, claro, para os gestores públicos, mas é a melhoria do serviço, da qualidade do serviço que é prestado
para a população. Parabéns, Elisângela. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Elisângela no ano passado. A gente fez um case sobre Vargem Grande do Sul. Inclusive, esse case está disponível lá no nosso portal, no nosso blog. A gente vai deixar aqui o link para vocês acompanharem, porque além dessas iniciativas, tem outras iniciativas, como a carteirinha escolar, né, Elisângela? São muitos detalhes. Se a gente for se aprofundando, a gente vai ficar bastante tempo aqui falando sobre isso, mas você pode conferir lá todos os detalhes desse projeto lá no nosso blog. Elisângela, mas eu queria ainda falar de mais um detalhe desse case, que eu acho que ele é muito relevante, que é a questão do benefício concedido do transporte escolar e como está sendo concedido esse acesso a esse serviço lá no município. Então, antigamente era feito de forma presencial, né? Os estudantes precisavam levar todos os comprovantes, documentação e protocolar, e a gente dá um comprovante para ele esperar ser analisado pela comissão, tudo de forma física. Hoje, o estudante não precisa mais ir lá diretamente no departamento de educação. Agora, nesse mesmo portal do cidadão, onde ele consulta a lista de espera das crianças online, tem também a funcionalidade de você apertar o serviço, né? Aí tá lá, protocolo do reembolso online. Aí o cidadão clica lá no portal do cidadão e coloca todos os dados dele. Ele pode colocar as fotos dos comprovantes, a foto do documento e enviar ali, gera um protocolo para ele e chega o resultado no e-mail dele. Então, quando ele gera o protocolo, já chega no e-mail dele qual que é o número do protocolo e toda vez que é movimentado, chega o aviso para ele lá no e-mail. E quando tem uma resposta que é para a gente falar para ele o que é que está acontecendo, ou se tem que mandar algum documento, ou se faltou alguma coisa, chega no e-mail, ele responde e devolve para a gente. Então, até chegar na parte da tesouraria e ele receber através das informações que ele colocou lá. Então, isso para a gente lá foi muito bom, né? Porque facilitou para os munícipes, né, que precisavam disso, que não precisa tirar um horário de almoço para ir lá, sem contar que ficava mais restrito, porque a gente funciona em horário comercial, né? E muito aluno também trabalha, né? Então ficava muito corrido para eles também. E agora não, agora é 24 horas, do dia 1º até o dia 15, dos meses que são os meses de entrega, e aí eles conseguem fazer essa entrega com mais conforto na casa deles. Então a gente viu que foi muito bom, muita gente já queria isso, e agora com o sistema que a gente utiliza já ficou bem mais fácil para o cidadão, e eu particularmente, que trabalho na educação, junto com meus colegas lá que também trabalham na parte do transporte, né, que tem a Letícia, todo mundo que ajudou a implantar, né, lá do Departamento de Educação, a gente fica muito feliz de ver funcionar. E fica feliz de ver os estudantes felizes que são muito tecnológicos, né, as pessoas hoje, né, os jovens da faculdade, de ficar feliz de estar usando um serviço online. Então é muito bom a gente ver isso funcionar. Fantástico, essa iniciativa também é muito importante, eu não poderia deixar de trazer isso aqui, porque realmente também mostra o impacto dessa tecnologia na vida da população. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui que é um pouco polêmica, né? Porque a tecnologia, ela é uma aliada ou ela pode ser uma substituta? Tem se falado muito sobre inteligência artificial e como essa inteligência artificial pode ser também perigosa, no sentido de poder substituir os trabalhos, sejam dos professores, ou até mesmo aqueles alunos que querem utilizar o ChatGPT para fazer seus trabalhos e suas tarefas. E eu acho que essa tem sido uma grande discussão no meio acadêmico. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Laura. Qual que é a sua visão aí como uma representante da academia nesse sentido e como que vocês, os acadêmicos, os professores, estão utilizando essa tecnologia a favor ou combatendo o uso pelos alunos? Eu acho que depende um pouco do contexto, né, a gente na academia está lidando com estudantes que já são adultos, né, tem outro tipo de maturidade, né, hoje tem uma discussão muito grande, por exemplo, do uso dos celulares dentro da escola, se vai proibir ou não, eu acho que tem a ver com esse contexto da idade, né, qual que é a idade adequada para esse uso, mas na universidade, e eu vejo experiências também no ensino médio, de usar a tecnologia a seu favor, né, de complementar o trabalho que é feito em sala de aula com o uso de tecnologia. Então, eu não vejo como um inimigo, mas eu acho que para tornar esse uso da tecnologia produtivo, né, e benéfico, algumas habilidades do professor precisam ser desenvolvidas também. Então, o professor, ele deixa de ser a única fonte de informação exclusiva que aquele aluno vai ter, né, sobre determinado assunto. Agora o aluno ele pode sair, jogar algumas palavras-chave no Google,
e vai ter acesso a um monte de outro conhecimento que ele não viu em sala de aula. Então, como que eu torno esse conhecimento que ele pode ter acesso complementar com o que ele vê em sala de aula? E eu vejo algumas iniciativas, né? Eu acompanho algumas crianças da minha família, né? E eu vejo que até em etapas anteriores, os professores também estão tentando introduzir algumas atividades do uso de tecnologia também. Então, por exemplo, um trabalho da minha sobrinha foi de cada aluno tinha que encontrar o animal mais exótico que achava, né, diferente na foto e apresentar a história desse animal. Qual que é o ecossistema que ele vive, quais são os hábitos alimentares, quais são os hábitos de caça, né, ou de sobrevivência dessa espécie. E nem a professora exatamente sabia sobre todos os animais que a sala trouxe, né, de exemplo. Então, esse é um exemplo de um uso complementar da tecnologia ali para reforçar os aprendizados de algum conceito ou de ecossistema, enfim, não sei exatamente o que eles estavam estudando. Mas na gestão pública, né, na gestão educacional, a gente vê também o uso da tecnologia e da inteligência artificial de uma forma super interessante e importante para a gente ter políticas públicas mais eficazes. Então, no Espírito Santo, é um estado que introduziu o uso da inteligência artificial para ter um preditor de evasão. Então, a partir de dados e diversas variáveis que eles têm sobre os estudantes e sobre as escolas, eles conseguiram mapear as variáveis que prevêem o risco se o aluno está desengajando ou não já da escola, né? Então, por exemplo, a nota dos alunos nas diversas matérias em que eles têm, as faltas, né? O quão perto essas faltas também estão concentradas. Isso tudo já vai levantando um alerta para a rede, a partir do padrão desses dados, de olha, esse aluno aqui, ele está com risco de abandonar, né? Ou esse aluno aqui, vamos ver, né? Está no final do ano, vamos ver se ele vai refazer a matrícula dele para o ano seguinte, para ele não evadir. E aí você consegue acionar programas como de busca ativa para identificar, olha, esse aluno específico, vamos lá conversar com a família dele, vamos lá conversar com ele para ver o que está acontecendo, porque ele já vai dando sintomas a partir, né, dentro da sala de aula, dentro da escola, desse possível abandono, dessa possível evasão. Às vezes as causas não estão relacionadas com a escola, às vezes as causas dessa evasão estão lá dentro de casa, lá com a família, né? Mas os sintomas acontecem dentro da escola com esses dados administrativos que a rede tem disponível e que ela pode mapear. Então, o Espírito Santo, desde 2019, se eu não me engano, eles estão fazendo esses testes e esse estudo usando inteligência artificial para ter um preditor da evasão dos jovens. Então, é um uso da tecnologia e da informação disponível que vai melhorar ali indicadores educacionais da rede, que vai poder transformar a vida de um jovem que vai ter o seu acesso à educação mais garantido, né? Então, eu acho que eu sou otimista desse uso da tecnologia. Não, que bom. Eu quis levantar aqui essa polêmica envolvendo a inteligência artificial, porque eu acho que existe um debate muito amplo nesse aspecto. É claro que na universidade isso vai ser tratado de uma forma, mas é claro que também nos anos, né, quando tem a criança, o adolescente ou o jovem, existem outras maneiras de tratar esse assunto, de inclusive regulamentar essas políticas públicas. Mas ouvindo também aqui a Elisângela falar do case de Vargem Grande do Sul, não tem como a gente não perceber o benefício da tecnologia a favor do professor e dos gestores que agora têm mais tempo para o que realmente importa, para a execução das suas tarefas estratégicas. É dessa forma que você vê hoje o benefício colhido com a tecnologia lá no município, Elisângela? Com certeza. A qualidade do nosso serviço também aumentou bastante, né, porque daí antigamente tinha que fazer tudo muito rápido, com muito trabalho para ser feito em planilhas, né. Hoje em dia a gente consegue gerar o relatório ou gerar algum documento que precisa, né, colocar as informações. Agora mesmo, recentemente, a gente fez a coleta de classe, que chama na Secretaria Escolar Digital. E normalmente a gente faria isso em 2 sistemas, né. Só que como a Soner tem o sistema de cadastro de classes, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer em metade do tempo. E é tão legal na hora que vai fazer junto com os secretários novos, né, que entrou gente nova depois que a Soner entrou no nosso município, que eu falei: "Olha, vamos ver, vamos fazer, cadastra primeiro no sistema nosso aqui do município, mas vai chegar lá na Secretaria Escolar Digital? Vai. Aí você cadastra, porque já teria que fazer mesmo, para poder usar a chamada, tudo. E aí a gente cadastra, faz tudo certinho, gera o
quando você integra, gera o número da classe diretamente da Secretaria Escolar Digital, já no sistema da Soner. Aí a gente vai lá na integração, um botão já gera todas as salas. Nossa. Metade do tempo, mas olha, é muito bom. Aí eles, olha só isso, já fez nos 2 já. Então tem serviço que às vezes a gente só usando o sistema, a gente já consegue usar ele sem precisar usar a sede diretamente, né? Então, deu uma economia de trabalho para quê? Para a gente poder dar uma atenção melhor para os alunos, uma atenção melhor para os pais que vão na secretaria, porque a intenção da secretaria é atender bem o público, né? Mas se a gente tiver muito papel para tomar conta, aí fica muito dividido a atenção, né? E agora não, agora a gente consegue cumprir com nossos prazos, como sempre já cumpriram, né? Mas agora com uma qualidade bem maior e com economia de tempo nessa parte de processos. E com tempo para planejar os projetos futuros, porque eu sei que você tem vários projetos, como eu comentei com vocês, né? Eu já vi entrevistada a Elisângela. Quais são os projetos para 2025 que você pode aí compartilhar, que você vai querer colocar em prática para o pessoal? Então, o próximo projeto é fazer o aplicativo do cidadão chegar para eles poderem utilizarem. Por exemplo, a lista de espera está no site, mas no portal Cidadão, mas a gente pode ter ela disponível no aplicativo, no celular do pai, do responsável da criança. Aí ele vai poder ver a nota no celular, vai poder ver as faltas, vai poder ver muita coisa no aplicativo. E tem muito mais outras coisas que a gente está pensando, conversando com os analistas de vocês, e isso vai ser muito bom. Então, o aplicativo é o próximo alvo, né, da gente ver, porque daí vai envolver com a população e liberar outros serviços digitais também, para não precisar mais a pessoa se deslocar na prefeitura para solicitar qualquer outro tipo de serviço. Trazer a facilidade na palma da mão para esses pais e para esses alunos poderem, inclusive, atacando aí um problema que a gente tem hoje, que é a inclusão digital, né? Trazer essa acessibilidade dessas funcionalidades na palma da mão. Bom, queria só, se puder fazer um gancho aqui, que acho que além de todos esses benefícios que a Elisângela trouxe para o dia a dia do trabalho lá na secretaria, imagino que nas próprias escolas, né, para o professor já colocar ali a pauta, a nota, já poupa ali, de certa forma, uma organização do trabalho dele, torna mais eficiente. Para a gente que é pesquisador também é ótimo isso, né? Então, a gente lida com bases de dados que as secretarias geram de informação sobre as escolas, e às vezes esses dados eles estão defasados ou vêm de uma forma que a gente não consegue manipular para poder fazer as nossas pesquisas. E essa modernização, né, o uso dessa plataforma que vocês estão contando, ali também diminui os riscos, né, dessa informação. Então, melhora a qualidade da informação que a gente vai ter disponível, o que vai melhorar o trabalho da pesquisa, para a gente poder tornar o conhecimento acessível, que vai retroalimentando esse processo de melhoria da política pública, né? Então, eu acho que tem um ciclo ali infinito de melhoria contínua mesmo no processo, que essa informação é super valiosa para a gente, né? O nosso trabalho não existe sem essas bases de dados organizadas, atualizadas e com qualidade. Então, é super importante, assim, no meu ponto de vista, que eu falei, ter o pesquisador que também é beneficiado, e não é só para vocês. Então, é você bom. Como um todo, né, A comunidade como um todo, então é super bacana, assim, ouvir isso, né, em que às vezes a gente pede, a gente precisava coletar um dado para a secretaria, pedir para eles aplicar um questionário, alguma coisa, eles vão ser mais trabalho, né, às vezes tem uma resistência, mais trabalho, mas no fim esse trabalho ele vai gerar, a gente espera que ele gere benefícios para todos, né, então eu fico contente de que tem esse enfrentamento que a Elisângela aponta, ele é para o aprimoramento contínuo mesmo. E nessa questão de mais trabalho, realmente, implantar dá mais trabalho, né? Quando eu conversei com a Larissa da outra vez, a gente conversou bastante sobre isso, como tem a resistência, tudo, mas eu sempre procurei conversar com meus colegas de trabalho, eu falava assim, olha, vai ter trabalho no começo, porque é a gente que está aqui agora, né? Mas depois vai vir a facilidade, então, que nem essa questão de turmas, né? Cadastrar as turmas. No ano passado deu muito trabalho, muito mesmo, porque até todo mundo entender, até eu mesma entender como que ia funcionar, parecia muito difícil. Hoje, esse ano que a gente conseguiu fazer as melhorias com os analistas da Soner, e é uma coisa que você tem que ser perseverante, porque é uma falha que dá o ano passado, mas você só vai consertar o ano que vem, porque tem a implementação, tudo, e esse ano eu vi funcionar redondinho, né?
uma falha que tinha, porque é um sistema diferente do outro, né? A Secretaria Escolar Digital funciona de um jeito e a Soner tenta integrar da melhor forma possível. E aí você vê funcionar agora, né? Então, a gente fica assim, maravilhado, né? E você falando disso, de implementar, das pessoas querer saber se está em dia, né? Se está atualizado. Ainda, às vezes, o pessoal pergunta, fala assim, mas isso é o que está hoje? Eu falei, não, é as matrículas que existem hoje, não precisa mais atualizar, já é igual a lista de espera em tempo real, o serviço está acontecendo agora, e também as matrículas, o que está cadastrado lá é o que existe hoje. Então, a gente foca muito, mas tem muita gente ainda que pensa, mas ainda está certo? Tá mesmo? Eu falei, então, olha que legal, e fica admirado, né, da gente agora conseguir fazer esse input de informações e ter tudo atualizado, graças a Deus. É muito bacana quando acontece isso assim aqui no programa, né? Porque a gente tenta trazer um representante da esfera municipal, por a gente atuar nessa área, né, de cidades, e a gente tenta trazer uma outra perspectiva para o nosso debate, né? Ou uma organização, ou uma academia, ou uma empresa, para complementar esse debate. E eu acho isso muito bacana, porque esse debate ele é complementar, e é assim que a gente vai conseguir construir políticas públicas mais eficientes para as cidades e para as pessoas que moram nas cidades. Bom, o papo aqui rendeu bastante, inclusive a gente poderia continuar falando aqui de várias temáticas envolvendo a educação pública, mas eu quero te convidar a seguir a Soner nas redes sociais, porque o debate lá ele é contínuo. No nosso portal GovTalks, você pode baixar conteúdos exclusivos sobre boas práticas em administração pública e novidades e tendências em tecnologia para cidades inteligentes. Eu sou Larissa Tavares, obrigado por ter nos assistido até aqui e eu te vejo no próximo GovTalks.